Nós vamos abrir as nossas Bíblias em João 13, última sessão bem pequena, versos 36 a 38, João 13. Última parte do texto que ainda fala ali sobre as consequências da saída de Judas para ir trair o Senhor e um diálogo entre Cristo e Pedro. João 13, verso 36, diz a palavra de Deus. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Amém. Vamos orar. Ó Deus, diante da tua palavra, Senhor, nós estamos desejosos de ouvir a tua voz essa noite. E nós te pedimos que o coração dos teus filhos seja terra fértil, os ouvidos estejam abertos, os olhos espirituais vejam a tua glória e o Senhor seja exaltado, Senhor Deus, naqueles que já te conhecem. Se há no nosso meio alguém que não conhece Cristo ainda, que o Senhor possa revelar o teu Filho a esta pessoa e salvá-la na noite de hoje. Usa-me, Senhor Deus, para todas estas finalidades. Como servo teu e ministro da tua palavra, eu te peço, Senhor, tenha misericórdia de mim. Me guie para que cada palavra que saia da minha boca, Senhor Deus, proceda da direção do teu Espírito. E que o nome do Senhor seja exaltado mais uma vez e Cristo glorificado. No nome dele nós oramos. Amém. A coragem é uma virtude que se dá muita ênfase nos nossos dias ainda mais. Quando a coragem tem sido cada vez mais massacrada, quando a covardia passou a ser bem vista até. Alguns meses, nos últimos 2 anos, para ser mais preciso, o que era covardia virou coragem, e o que era coragem virou loucura. Nós podemos nos lembrar ao longo da história, seja da história da igreja ou da história da humanidade, que no meio das maiores dificuldades, no meio das maiores guerras, das maiores aflições, o homem, o pai de família, ele era requerido nesses momentos para demonstrar força, para demonstrar coragem. Você conhecer um pouco da história da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, você vê homens que deixam sua casa, sua família, seus filhos pequenos, para embarcar num avião sem saber se vão voltar. E esses homens foram honrados. Sejam honrados por não voltarem, porque morreram, deram a vida pela sua pátria por algo justo, ou porque voltaram e até hoje são honrados pela história que fizeram nesses dias de guerra. Você deixava a sua casa sem saber se ia voltar, para defender a sua casa. Nós sempre fomos ensinados que o pai de família deve se expor a riscos terríveis para defender o pão da sua casa. Existem pessoas que vão trabalhar amanhã correndo risco de vida em altura, correndo risco de vida para proteger o seu semelhante, como policiais e tantos outros profissionais de segurança. Isso é bem visto, isso é honrado, isso é algo que é exaltado sempre no nosso meio. Mas nestes últimos 2 anos, nós ouvimos muitas vezes que o forte era o que ficava em casa. Que ser corajoso é se trancar em casa com medo. E por conta disso, muitas pessoas nunca mais conseguiram ser as mesmas. Estão ainda trancafiadas com medo. Agora tudo virou motivo para a pessoa ficar com medo. Uma hora é uma doença, outra hora é outra doença, depois vem outro vírus, depois é a recorrência do vírus anterior. E as pessoas ficam cada vez mais medrosas.
E isso é exaltado. Já covardia virou. O herói daquela época era o sujeito que não saía de casa. Ele ia morrer de fome, mas ia morrer em casa. Quando, na verdade, o pai de família, ele tem que se expor sempre, independentemente da época, se é de guerra, se é de paz, se é de saúde ou de enfermidade. O homem de Deus, ele se expõe aos riscos todos os dias. E ele sai em nome do Senhor. E ele não sabe se volta, mas ele faz isso para defender a sua casa. Com maior ou menor grau de risco, você, pai de família, vai fazer isso amanhã, se você é um homem corajoso. Mas os covardes não são assim. Eles têm medo de tudo. Eles se escondem para não se expor ao risco. As mulheres não têm segurança nesses homens, porque são homens fracos, homens que não têm a masculinidade ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos ser prudentes, é verdade, sábios, colocar na medida certa o risco que nós devemos nos expor, e não nos expor a riscos desnecessários. Mas existem alguns que não só são necessários, são essenciais para a manutenção da vida. E se é assim na vida comum, é assim também na vida espiritual. Nós precisamos nos expor ao perigo. Na vida espiritual, eu diria que nós somos até mais afoitos no que diz respeito aos nossos discursos. Nós prometemos a Deus muito, e vimos isso hoje pela manhã, no cântico de Moisés, que estava sendo advertido pelo Senhor, que serviria como testemunha contra o povo de Deus. Porque todas as vezes que eles cantassem aquele salmo, aquela música que estava sendo dada ali, eles cantariam e, ao mesmo tempo, isso serviria de testemunha contra a idolatria que cairiam. E Deus adverte, cuidado com o que vocês cantam, para que não caiam no pecado que vocês estão dizendo que não cometerão. Então, na vida espiritual, a necessidade de nos colocarmos em situações de risco é semelhante à da vida comum. É necessário que nós possamos, pelo bem da nossa casa, para servir aos nossos, nos colocar em muitos riscos. E ao homem é requerido isso. A liderança do lar no que diz respeito à vida espiritual. E aqui nós temos um homem, Pedro, que, como sempre, é o primeiro que fala no meio dos seus amigos. Era um homem que não pode ser dito, não pode ser chamado de homem covarde. Pela história de Pedro, pelas vezes que ele se colocou diante do Senhor para defender a causa do Evangelho. Eu me lembro muitas vezes que o apóstolo Pedro, ele se lança para pregar a palavra. Ele tem a primeira palavra a ser dada no meio dos discípulos. Ele diz muitas vezes que ele vai defender o Senhor. Inclusive, no momento em que Cristo está sendo entregue para o soldado romano, ele tira a sua espada e ele corta a orelha do soldado romano. E nós poderíamos discutir claramente que essa não era a forma de defender o Senhor. Mas foi o único que fez alguma coisa. Não era o certo, é verdade. Mas foi o único que tomou alguma atitude para defender o Senhor. Então, se Pedro estivesse no nosso meio, ele jamais seria reconhecido como um covarde. Ele seria um dos homens mais corajosos da igreja. Mas essa coragem tem limite, quando nós ainda estamos apegados às coisas desse mundo. Mesmo Pedro, apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, quando requerido algo dele, ele teve um limite, um ponto onde ele não conseguia transpassar, porque a coragem do homem, ela é limitada pelas suas próprias forças. E Pedro vai inquirir o Senhor, querendo seguir o Senhor para um lugar que ele não pode ir. A pergunta de Pedro é muito simples. O traidor já havia saído, foi identificado pelo Senhor. Pedro pede a João, que era o discípulo amado, para se reclinar no peito de Cristo e perguntar quem era o traidor. Cristo faz um sinal discreto mostrando que era Judas.
a quem ele desse o bocado de pão. Judas toma o bocado de pão e sai para trair o Senhor. E nesse momento, o Senhor os ensina que dali em diante eles não poderiam segui-lo. Observe na sua Bíblia. Capítulo 13, verso 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir. Eu vos digo também agora, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Antes de tratar sobre a covardia de Pedro, eu queria tratar sobre 2 pontos anteriores: a curiosidade e o destemor. A curiosidade, ela é uma coisa aparentemente boa. Nós precisamos ter uma certa curiosidade para poder ter desejo de aprender. Então é lícito ser curioso num sentido. Só que observe que o Senhor já havia dito anteriormente: para onde eu vou, não é lícito vocês irem. Vocês não podem ir comigo. E ele suprimiu a explicação. Cristo suprime a explicação, não porque ele esqueceu de falar, mas de maneira proposital. Daí em diante, a curiosidade do homem passa a ser uma curiosidade pecaminosa, porque não nos foi revelado. E aquilo que não foi revelado ao homem não pertence ao homem. Deuteronômio 29, 29. Tudo que nos foi revelado pertence a nós e aos nossos filhos. Mas aquilo que não nos foi revelado não nos pertence. Tanta coisa para perguntar. Jesus tinha dado um mandamento renovado, né? Não novo no sentido de nunca ter sido entregue antes, mas ele disse: amem uns aos outros. E esse é um mandamento muito prático, que lança muitas necessidades para a vida cotidiana, que deveria suscitar muita curiosidade de como colocá-lo em prática. Mas Pedro não pergunta nada sobre isso. A curiosidade dele passa a ser em relação àquilo que Deus não quer revelar. Matthew Henry, né, como sempre, ele passa a tratar do assunto nos seguintes termos. Ele diz: somos mais desejosos de ter nossa curiosidade satisfeita do que nossas consciências instruídas, de saber o que é feito no céu do que o que podemos fazer para ir para lá. Nós temos mais desejo de ter a nossa curiosidade satisfeita, mesmo naquilo que Deus não quer revelar, do que sermos instruídos pela palavra de Deus. A pergunta certa era: Senhor, como eu posso amar mais o meu próximo? Como eu posso colocar isso em prática? Mas a gente quer saber do que está acontecendo no céu e não como eu vou chegar lá. Quantos debates, quantas discussões desnecessárias. Nós começamos a falar sobre um tema bastante prático, que vai mudar ali a nossa forma de viver em determinada área da vida. E aí, rapidamente, alguém extrai um ponto de discordância e desse ponto nós começamos a tratar da polêmica. Nós começamos a falar sobre assuntos que não vão tocar a nossa vida diretamente, mas a gente quer saber por mera curiosidade. E nós devemos ter cuidado, irmãos, com essa curiosidade pecaminosa, que só quer apenas ser satisfeita, sem que disso traga mudança prática para a nossa vida. A pergunta certa é: como eu vou exercitar o amor ao meu próximo? O que Pedro pergunta é: Senhor, para onde você vai? Para onde é que o Senhor está indo? Porque eu quero ir também. Por outro lado, eu queria enxergar em Pedro algumas coisas boas que você pode perceber no texto. Ele diz assim, observe, verso 36. Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás.
Disse-lhe Pedro: Senhor, por que não posso te seguir agora? Pelo menos 3 características de Pedro aqui, elas são elogiáveis. Primeiro, a devoção dele. Senhor, para onde tu vais? Porque eu quero estar onde o Senhor está. O desejo de estar na presença do Senhor. Então, isso é elogiável em Pedro. Eu quero te seguir, eu quero estar onde o Senhor estiver, porque eu aprendi do Senhor. Quem não tem esse desejo não aprendeu a amar a Deus. Quem não quer estar na presença de Deus não aprendeu a amar o Senhor. Então, isso é elogiável em Pedro. Não somente isso. Até mesmo a impaciência, o desejo de que aquilo acontecesse logo. Ele diz: Senhor, por que não agora? Jesus não disse que ele não vai estar onde Jesus está, nunca. Ele diz: você não pode ir agora. Pedro diz: mal posso esperar de estar com o Senhor todo o tempo. Eu quero agora. E também a autoconfiança de Pedro. Ele diz: certamente eu posso, Senhor. Eu quero ir agora. Então ele tem desejo de estar na presença de Deus. Ele tem desejo de estar agora. E ele tem certa autoconfiança. Ele diz: eu posso. Agora, isso era verdade? Não, não é. O Senhor explica por quê. Disse-lhe o Senhor, verso 36. Disse-lhe o Senhor, final do verso 36. Jesus respondeu: para onde eu vou não podes ir, podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Tu não podes ir agora, mas depois me seguirás. Por que Pedro não pode ir agora? Aliás, para onde é que Jesus está indo agora? Agora, Jesus está indo para a cruz. O traidor saiu, vai entregar os romanos vão prender o Senhor no Getsêmani, e dali o Senhor vai para a cruz do Calvário. Como é que Pedro vai para a cruz do Calvário? Ninguém pode ir com Jesus para a cruz. A cruz é só dele. Nem apóstolo, nem profeta, nem sacerdote, ninguém pode ir para a cruz, porque a cruz só pertence a Cristo. É verdade, né, como diziam os puritanos, que Deus teve o desejo de ter muitos filhos. E que nenhum deles, Deus tem muitos filhos, nenhum deles sem cruz. Só um sem pecado, nenhum sem cruz. Mas esta cruz pertencia só ao nosso Senhor. E não é lícito a Pedro ir. Porque isso aqui, veja, Pedro não sabe, ele não está consciente disso. Mas esse é o mesmo espírito que Satanás utilizou muitas vezes para impedir que Cristo fosse para a cruz. Esse é o espírito de Caim, que quis matar Abel para que o Redentor, o mediador da aliança, não nascesse. Esse é o mesmo espírito do próprio Pedro, quando disse ao Senhor: Senhor, tem compaixão de ti, quando o Senhor disse que ia para a cruz? Isso não vai acontecer contigo, tenha compaixão de ti. E Pedro disse: arreda-te, Satanás. Esse é o espírito de Satanás, que quer impedir Jesus ir para a cruz do Calvário. Pedro diz: não, eu vou também. É impossível, Pedro. Essa cruz só pertence ao Senhor. Irmãos, se essa cruz só pertence a Cristo, toda a glória só pertence a Ele. Se só Ele poderia beber o cálice que bebeu na cruz do Calvário, então toda a glória somente a Ele. Nem o homem mais santo que passou nesse mundo, nem a própria mãe do nosso Senhor Jesus Cristo recebem glória como Ele. Todos os santos que passaram pela igreja são dignos de honra, mas só um é digno da glória, que é Cristo nosso Senhor. Só Ele é digno dessa glória, porque a cruz pertence a Ele e a mais ninguém. Mas é verdade que em outro momento Pedro vai. O que é que vai diferenciar Pedro agora desse outro momento? Porque é dito que na história, né, Eusébio, Tertuliano, escrevem, os pais da igreja escrevem sobre a morte de Pedro. E dizem que Pedro foi morto também numa cruz. Só que, no momento que Pedro foi levado para a cruz, ele pediu aos seus carrascos
que não o crucificassem como o Senhor, mas o crucificassem de cabeça para baixo. Porque ele disse: eu não sou digno de ter a mesma morte do meu Senhor. A minha morte tem que ser ainda mais humilhante. Então, esse era o Pedro que saiu depois desse tratamento que começa aqui. É o Pedro que, lá em Atos capítulo 5, verso 29, diante dos homens mais poderosos do mundo, que o apertavam o tempo inteiro para dizer: Pedro, não é lícito você continuar pregando esse Jesus Cristo. E ele olhou diante dos homens que tinham acabado de prendê-lo e que poderiam levá-lo para a morte, e ele disse: senhores, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Antes é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Então Pedro vai ser transformado, mas agora ainda não é possível ele enfrentar a cruz. Por que Pedro não vai conseguir enfrentar a cruz do Calvário? Primeiro, porque ele não é Cristo. Mas porque ele não consegue se desprender da vida como ele promete aqui. Observe que ele diz: por ti darei a minha vida. Esse é o tipo da promessa irrefletida, porém sincera. Eu não tenho dúvidas que Pedro falou isso aqui com sinceridade. Ele pensava que tinha capacidade de morrer por Cristo. Agora, se é verdade, é outra história. Por que nós não conseguimos, irmãos, deixar as coisas desse mundo por Cristo? Imagine você, se você que diz assim: eu sou um crente fiel, sou uma pessoa de oração, sou um crente que vive nos pés de Cristo, e eu não tenho dúvida que você seja. Mas só para que você perceba a sua limitação, eu quero fazer um rápido exercício com você. Você que tem filho, se o Senhor chegasse diante de você e pedisse como pediu a Abraão: Abraão, dá-me o teu filho, o teu único filho. Você estaria pronto para dar a vida do seu filho por conta do Senhor? É difícil, né? É difícil. Imagine você se passasse pela situação que Jó passou. Jó, que era um homem temente a Deus, um homem reto que se desviava do mal. Palavras do próprio Senhor no capítulo 1 de Jó. E esse homem perdeu todas as coisas que tinha num dia só. Perdeu todos os bens, perdeu todas as casas, todos os gados, perdeu todos os filhos. E aí, depois de perder tudo, Satanás ainda vem e diz: ele ainda permanece de pé, ele ainda não pecou, porque o Senhor não tocou na vida dele. E Deus diz: vai, toca na saúde dele, só não tire-lhes a vida. E quando ele estava no monturo lá, quando ele estava coçando as suas feridas com um caco de telha, chega a mulher e diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele diz: tu falas como uma louca. Não receberia eu o bem do Senhor e também o mal? Ele disse também: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nenhum de nós, irmãos, passou por situações difíceis, tais quais a de Abraão e a de Jó, para dizermos que nós faríamos tais e tais coisas por Deus. É muito difícil, irmãos, a fé que nós temos uma história de mártires que morreram queimados em fogueiras. Que foi dado a esses homens a oportunidade de negar Cristo para não ir para a fogueira. E eles disseram não. Mulheres que morreram decepadas, com a sua cabeça decepada, cantando os salmos. Essa é a nossa história. Esses são os nossos pais na fé. Para nós chegarmos agora, neste momento, e sermos covardes ao ponto de negarmos até o culto, com medinho de doença. É uma história gloriosa que está sendo manchada pela covardia dos nossos tempos.
a covardia tal que nós não podemos nos curvar. Não passou ainda, irmãos. Não passou. As consequências estão aí. Pessoas até hoje aterrorizadas. Eu passei um dia desse no centro, tinha um cidadão com uma máscara daquela parece de astronauta, grande, assim, absurda, uma capa na frente, uma coisa, andando no meio da rua. Pessoas loucas, depressivas. Sabe o que é isso? Covardia. Isso é a covardia, isso acaba com o homem. Pedro não era isso, irmãos. Pedro era um homem de Deus. Mas ele tinha limites. Porque a nossa força tem limites. Mas nós devemos ir até onde for possível, para não sermos contados com os covardes. Ele disse: Senhor, eu posso ir. E Jesus disse: você não pode agora, mas eu vou lhe preparar para que você possa ir. E é interessante, se você ler Mateus, se você ler Marcos, são textos correlatos a esse. Eu não vou ler porque diz exatamente a mesma coisa, mas tem um detalhe. É que nesses outros dois textos, os discípulos concordam com Pedro. Quando Pedro diz assim: Senhor, eu daria a minha vida por ti, os discípulos dizem também a mesma coisa. Concordam. Mas Pedro é o único que fala. E Pedro também vai ser o único que vai negar claramente o Senhor. Esses são os riscos de pessoas destemidas, que falam. Você pode ser uma pessoa que expressa o que está no seu coração e que às vezes erra, é verdade. Às vezes a gente mete os pés pelas mãos, a gente acaba tropeçando, mas fala. Essa qualidade de Pedro é uma qualidade positiva, não é negativa, não. Ele falava. Porque é muito difícil se relacionar com pessoas que não falam, que não expressam o que está no coração. Veja só, não é que você precisa ser um tagarela, mas você fecha a sua boca para tudo, é difícil se relacionar. Complicado saber como lhe ajudar. Deus te deu uma boca para falar. Deu uma só, não deu duas, né? Então não precisa falar demais. Mas aquela que ele te deu, você precisa usar. Com sabedoria, com prudência, mas precisa falar. Para que o que está no nosso coração possa ser revelado e tratado, como Pedro. Pedro teve essa oportunidade, porque o Senhor conhecia quem Pedro era. Deus conhece, inclusive, aquilo que nós vamos fazer ainda. Pedro disse aqui: eu posso. Ele disse: você não pode, mas ainda poderá. Ou seja, eu estou te preparando para que isso aconteça. Disse-lhe Pedro: Senhor, porque não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. O último versículo diz: respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Eu fico pensando que Jesus, é como se ele tivesse dito isso aqui com uma risadinha de canto de boca, né? Tu, Pedro, vai dar a vida por mim? Tu, Pedro, que quando eu te chamei para sair do barco e vi até mim quando eu andava sobre as águas, tu afundasse. Tu, Pedro, és tu que vai fazer isso? Não, Pedro, não será você. E ele complementa: na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Aqui é o detalhe, a precisão do poder que Deus tem e do controle sobre a história. Veja só, quando isso vai acontecer? Não é uma coisa que talvez aconteça, talvez não aconteça. Vai acontecer, de fato. Quando isso vai acontecer? Antes do galo cantar a 3ª vez. As noites eram divididas em 4 vigílias. O galo, ele já cantava ali nas últimas vigílias. Ele disse: antes do galo cantar, enquanto não tiver o galo cantado, você vai me negar 3 vezes.
Ele sabe o que vai acontecer. Eu não tenho dúvida que isso aqui deve ter entristecido muito Pedro. Mas era necessário falar para que Pedro pudesse se arrepender. Para que ele pudesse ter noção do tamanho do pecado que ele iria cometer. Pedro, você vai me negar 3 vezes. Você está dizendo que vai me dar a vida? Não vai nada. Antes do galo cantar, você me nega ainda 3 vezes. E aqui o texto encerra deixando uma dúvida. Se Judas traiu Cristo e ele é chamado o filho da perdição, Judas traiu uma vez só. E Pedro, que traiu 3? Esse é o momento que a gente para realmente meditar em questões que são sérias a respeito da Escritura e que são práticas, porque isso aqui muda a nossa vida. O entendimento desse ponto muda a nossa vida. Um traiu uma vez e ele é tido como traidor, filho de Satanás, conhecido assim. O outro é o apóstolo. Qual a diferença entre Judas e Pedro? Tal qual como um profeta, Jesus disse a Judas que ele trairia. Como um profeta, ele apontou a traição de Judas. Quando foi perguntado, Cristo disse: é o que eu dou, o bocado de pão. Ele diz a Judas: que tens de fazer, faze-o rápido. Esse é o trabalho do profeta. Ele diz a palavra de Deus. Em relação a Pedro, Cristo também foi profeta. Ele disse: Pedro, você não pode me seguir agora. Aí Pedro disse: não, Senhor, por ti eu darei a minha própria vida. Ele disse: tu, Pedro, o galo não vai cantar enquanto não me traíres 3 vezes. Você vai me negar 3 vezes. Então, em relação a Pedro, Cristo também foi profeta. Só que tem uma distinção. Com Pedro, ele disse: Pedro, Satanás tentou peneirar a tua alma, mas eu intercedi por ti. Para Pedro, Cristo não é só profeta. Cristo é sacerdote, é mediador, é redentor. Ele intercede por Pedro, entende? Ele diz que Pedro vai fazer e Pedro faz. Só que para Pedro havia salvação, porque para Pedro havia o Redentor. Pedro era um eleito de Deus. E Caim era o filho do diabo. Os filhos do diabo têm em Cristo um profeta que diz que eles irão para o inferno. É o que diz a palavra de Deus. Mas os filhos de Deus, que são infiéis, pecadores, miseráveis, tais quais Judas, tem uma grande distinção. Nós temos um mediador que intercede por nós, como diz a carta aos Hebreus, dia e noite diante do Pai. Eu morri por esse pecador. Todas as vezes que a ira de Deus vai recair sobre nós, Cristo intercede por você e diz: eu morri por esse miserável pecador. E é por isso que a ira de Deus não recaiu sobre Pedro, nem sobre nós, irmãos. E é por isso que Pedro deixou de ser um covarde e passou a ser um homem corajoso diante dos homens mais poderosos daquela época, que podiam levá-lo não somente à prisão, mas à morte. Pedro diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aqui, quando ele foi descoberto, os homens disseram: você andava com ele. Ele disse: eu nunca nem vi. Mas você fala como ele. Ele diz: eu nunca. Eu nem conheço esse homem. 3 vezes ele negou Jesus Cristo. E o tratamento foi duro. Se você perceber,
A narrativa silencia a respeito de Pedro no capítulo 13. Sabe quando é que volta a falar sobre ele? No capítulo 18. Depois que a obra de Cristo tem sido consumada. Porque Pedro disse, eu vou morrer por ti. Cristo disse, você não pode. Eu vou morrer por você. Então é silenciada a voz de Pedro, tão acostumado a falar, a dar opinião, a dizer que ia fazer e ia acontecer. Jesus cala a boca dele e diz, Pedro, você não vai morrer por mim, mas eu vou morrer por ti. Agora, quando Jesus morre por Pedro e ressuscita, abra comigo João capítulo 21, para nós encerrarmos. A partir do verso 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas. Acho fantástico isso aqui. O nome dele já tinha sido mudado, era Pedro. Mas ele lembra quem Pedro era. Simão, o antigo nome dele. O antigo homem está sendo revelado. Pedro está ali calado, né? Não tinha sido resolvida a questão ainda. O que ficou foi que Pedro tinha negado Cristo 3 vezes. Cristo foi para a cruz, morreu, ressuscitou e está aqui diante de Pedro. Você imagina o tamanho da vergonha dele quando ele cita o nome? Aí Jesus cita exatamente o nome antigo dele, Simão. Eu fico pensando assim, acho que Pedro gelou por dentro. Meu Deus, o que é que ele vai dizer agora de mim? Traidor. O outro traidor se suicidou. O que é que vai acontecer comigo aqui agora? Simão Pedro, filho de Jonas, Bar-Jonas, algumas traduções elas dizem Bar-Jonas, que é a mesma coisa, filho de Jonas. Ama-me mais do que estes. Qual era o ímpeto de Pedro sempre? Era passar na frente de todo mundo. Talvez tentando demonstrar um amor maior do que todos os outros. E aí Jesus, quando vai tratar do pecado de Pedro, diz, tu me amas mais do que estes? E aí Pedro fica pensando assim, o que é que eu vou dizer agora? Como é que um traidor ama mais do que aqueles que ficaram com o Senhor? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Interessante que Jesus usa uma palavra para amor e Pedro usa outra palavra grega para amor, que é uma palavra até inferior à de Cristo. Tu me amas, aí ele diz, eu tenho afeição por ti. Eu tenho afeição. Eu gosto do Senhor. Porque ele tinha até medo de dizer que amava tanto assim, porque ele tinha acabado de trair Cristo. Tu me amas? Ele disse, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Como é que você entrega as tuas ovelhas para um traidor? Apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe mais uma vez, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se, por lhe ter dito terceira vez, amas-me? Ele entendeu. Eu disse que não amava o Senhor 3 vezes. Ele está me dando a oportunidade de me arrepender e confessar 3 vezes que o ama. Agora, na resposta de Pedro, Pedro usa a mesma palavra do Senhor, eu te amo. O pecado confessado e tratado, nós temos paz com Deus. Não teria mais por que Pedro ter desculpas a respeito da sua traição. Ele traiu 3 vezes. Cristo deu a oportunidade de 3 vezes se retratar. Tu me amas? Eu te amo, Senhor. A última vez ele se entristeceu.
mas ele confessou: eu te amo. O que foi que mudou do momento em João 13, quando Pedro disse: eu vou para a morte por ti, para agora o Senhor dizendo: tu me amas? A cruz do Calvário. O que me faz, sendo quem eu sou, poder um dia ter escutado de Cristo: apacenta as minhas ovelhas. Um pecador miserável como eu. O que fez isso ser possível foi a cruz do Calvário. O que fez você, pecador miserável, estar aqui hoje para dizer: Senhor, eu te amo, foi a cruz do Calvário. Para que nunca ninguém se levante para dizer: eu vou dar a minha vida por alguém. Essa é a maior de todas as soberbas do homem. Dizer que vai morrer pelo outro. É impossível você salvar alguém. Porque esse é o lugar que só pertence a Cristo, nosso Senhor. Agora, quando alguém passa por essa experiência da cruz do Calvário, ele pode escutar do Senhor: apacenta as minhas ovelhas. Pedro deixou de ser um covarde para ser um homem corajoso. Deixou de ser alguém que negou o benefício para as ovelhas de Cristo, para se tornar um dos maiores pastores de toda a história da igreja. Se não fosse a cruz, não havia esperança para Pedro, nem para nenhum de nós. O que é que faz um homem, então, se desprender do mundo ao ponto de dar a sua vida pelo Senhor? Não é coragem de homem, não. Não é exercício físico. Não é um final de semana que a gente vai exercitar masculinidade. Não, isso é bobagem. Nesse sentido. O que vai nos fazer verdadeiramente corajosos é se nós nos desprendermos das coisas desse mundo e nos apegarmos às coisas de Cristo. Só quem se desprendeu das coisas dessa vida pode dizer não para todas elas e sim para o Senhor. Enquanto isso não acontecer, você continuará sendo covarde, continuará tendo dificuldade para resolver os problemas da sua casa. Os problemas vão se amontoando e você não tem força para parar com sua família e dizer: senta aqui todo mundo que eu vou resolver esse negócio. Você não tem força. Se você é assim, meu irmão, procure ajuda. Você precisa rapidamente confessar esse seu pecado e pedir ajuda para resolver o problema da tua casa. Vai dizer: isso aqui está uma bagunça, eu vou resolver, porque Deus me chamou para isso. Eu era um covarde, mas eu não sou mais agora. E que Deus me dê força, porque eu passei com Cristo pela cruz. Se você é um covarde no seu trabalho, que vive se escondendo de responsabilidade, que não progride porque tem medo de responsabilidade, você precisa passar pela mesma experiência de Pedro. Talvez você diga: Senhor, agora eu não consigo ir para onde o Senhor quer. Mas se o Senhor fizer a mesma obra que fez com Pedro, eu vou honrar o Senhor no meu trabalho. Eu vou honrar o Senhor na minha vida. Esposas, mulheres de Deus, que têm aparentemente sido fortes porque enfrentam seus maridos. Isso não é força. Isso não é força. Isso é covardia contra o teu marido. Não se faz isso. A tua força está em auxiliar o teu esposo. Aos filhos obedecerem aos seus pais. E para isso tem que haver liderança na casa. Homens fortes e corajosos que passaram com Cristo pela cruz e não têm medo de tratar os problemas. Isso também deve se revelar na igreja, com presbíteros que não têm medo de falar a verdade. Não com grosseria,
não com falta de respeito, mas falando a verdade em amor para tratar os problemas da igreja. Cristo olhou para Pedro e disse: Pedro, tu não podes ir agora, porque tu é um covarde, Pedro. Estava nas entrelinhas, você não pode, você não consegue, você não tem capacidade de dar a sua vida por mim. O pastor precisa ter essa força, essa fortaleza de dizer a verdade às ovelhas de Cristo, porque senão não pode apacentá-las. Nós devemos pedir também para que Deus levante governantes assim, submissos à palavra de Deus, mas corajosos para enfrentar um sistema terrível que se levanta contra os homens honestos. Nós devemos pedir a Deus que Deus levante prefeitos, governadores, vereadores, deputados, senadores, presidentes, sem força, sem fortaleza, sem coragem, a nossa nação sucumbe. Mas se Deus nos der homens corajosos, que foram tratados na cruz do Calvário, a nossa nação, o nosso povo, a nossa igreja, a nossa casa, será uma casa forte para a glória de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, como ajudou a Pedro, a sair da covardia para a coragem, e assim honrarmos o Senhor. Amém.